Hoje foi mais um dia de entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Dessa vez o técnico cruzmaltino Maurício Barbieri. E novamente o assunto camisa 10 foi um dos comentários principais feitos pelo técnico do Vasco. Ele confirmou que o Vasco está no mercado desde dezembro à procura de um jogador com essas características. E confirmou que o Vasco ainda procura um nome como esse. E antes que você ache que aqui no canal a gente traz falácias, mentiras e irrealidades, está muito enganado, meus amigos. O Vasco está de fato no mercado à procura de um camisa 10. O grande ponto, a grande questão é: quem será esse nome? A gente vai falar sobre isso, falaremos aí também sobre mais um problemão envolvendo Vasco e consórcio do Maracanã. Inclusive nessa tarde de hoje a diretoria cruzmaltina entrou na justiça para cobrar, pois fez um pedido para atuar no estádio Mário Filho e até hoje não recebeu nenhum tipo de resposta. Um absurdo, um desrespeito e diversos outros adjetivos que eu poderia utilizar aqui para definir essa situação que estão fazendo no futebol carioca. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para nos ajudar a chegar aos 90 mil inscritos. Vambora, contamos com a sua ajuda. Ative também o seu sininho de notificação ao lado, do botãozinho inscrever-se para que não perca nenhuma informação do Vasco. Larga o dedo no like, no joinha, no gostei. E aqui embaixo também não esqueça de deixar nos comentários. Liste aí um camisa 10 que você acha que poderia chegar ao Vasco. Coloque a sua opinião aí nos comentários, que dependendo do nome que você sugerir, a gente pode entrar aí no mercado e ver se o Vasco já fez algum tipo de proposta. Contato a gente tem. Vamos buscar saber informações. Coloca aí então aqui embaixo o seu comentário que a gente vai fazer questão de responder a todos vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco. E eu vou começar já falando exatamente sobre o camisa 10, porque eu sei que é o que vocês querem ouvir falar. E, gente, eu já adianto aqui também um tom de desabafo. Sim, de desabafo. Pois ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o Franco Fagundes, hoje pela parte da manhã falei sobre o jogador, e eu venho trazendo vários vídeos falando sobre essa situação de reforços. E aí eu tô vendo muita gente comentando, abrindo até um parênteses aqui para trocar essa ideia com vocês, falando que eu trago mentiras, falando que eu trago notícias de coisas que nunca irão acontecer, perguntando qual é a minha fonte. E, gente, falo na boa aqui. Não é em tom de prepotência, não é tom de autoridade, é tom de uma conversa formal com você que está aí do outro lado me assistindo. Se você curte o meu canal, se você está aqui todos os dias, pode assistir com tranquilidade. Não tenho por que eu ficar mentindo aqui a vocês, trazendo informações que não são verdade. Para quem me acompanhou durante toda essa janela sabe muito bem que eu sempre tive muito cuidado de trazer as informações. Se você que está aí do outro lado não sabe, a informação do Abel Braga queria chegar ao Vasco, fui eu que dei. Segurei muito para trazer essa informação e realmente só soltei quando eu tinha certeza do que iria acontecer. Então, meu amigo, se você tá aí do outro lado e falo diretamente com você, exatamente com você, que tá aí do outro lado e não acredita no que eu falo, que tá nesse vídeo nesse momento e acha que eu tô trazendo mentiras, tô querendo te enganar, tô aqui de palhaçada ou de brincadeira, não me assista mais. De verdade, se eu quero ter ao meu lado pessoas que realmente acreditem na minha palavra e juntos aqui no canal coloquem um ambiente muito legal de troca, de entretenimento, de conversa, de diversão e de realmente muita informação verdadeira do Vasco. Agora, se você acha que eu não trago verdade, de verdade mesmo, vá para outro canal. Não nos acompanhe porque é muito chato eu ter que ir aos comentários e ficar ouvindo um monte de coisa que vocês colocam aí. Sempre falei com vocês, o meu foco principal seria a verdade. Então, se você nesse momento vai continuar aqui, pode ter certeza que o que eu vou trazer aqui a vocês é verdade, é sinceridade nos meus vídeos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Depois desse desabafo, que eu tava precisando falar isso com vocês, vamos falar de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui esse Boa Noite Gigante, esse Fala Gigante, como você preferir falar, já começando sobre o Maurício Barbieri, pois nessa parte da tarde de hoje o técnico do Vasco deu uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, uma entrevista coletiva onde ele trouxe diversos assuntos, porém principalmente, é claro, o Campeonato Brasileiro, até porque sexta-feira, sábado, depois de amanhã, o Vasco estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Inclusive, só para adiantar a vocês algumas informações,
O Vasco viaja amanhã para Minas Gerais e já temos também a arbitragem confirmada para essa partida. Será o Rafael Claus, o árbitro de campo, árbitro que inclusive apitou a final do Campeonato Paulista nesse último domingo. Um dos melhores árbitros hoje do futebol brasileiro, que irá de fato, apitar o que será, na minha opinião, o principal jogo da rodada do Brasileirão. Um jogo muito quente, um jogo muito duro, um jogo de dois clubes gigantes, um jogo que realmente vai fazer o torcedor vascaíno e o torcedor atleticano sentar na frente da televisão e não esperar o que pode acontecer até o final, dos 90 minutos. O Vasco vem de uma grande preparação. O Vasco está há muito tempo sem jogar, algo em torno de 3 semanas. Durante esse período já foram realizados 4 amistosos contra Atlético, Tupi, Resende e Artisul aqui do Rio de Janeiro. Foram 3 vitórias e 1 derrota para o Atlético lá em São Januário pelo placar de 2-0. Além disso, vários treinamentos também aconteceram e durante esse período o Vasco contratou um reforço, que foi o Ryan Santos. Apenas um jogador chegou ao elenco cruzmaltino após a eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca. Então, um longo período de preparação aconteceu. O clima aqui é bom, o Vasco está preparado para esse jogo. Enquanto isso, o Atlético, ao contrário do Vasco da Gama, não está nada preparado. O Atlético venceu ontem pela Copa do Brasil, mas venceu num clima muito difícil. Uma virada 2-1 no Mineirão, um jogo duro, um jogo pegado. O Atlético vem de um jogo ruim na final do Campeonato Mineiro contra o América. O Atlético vem de uma derrota na Libertadores, um clima estável para o seu atual treinador. E o Vasco, nesse momento, pode tirar essas vantagens. Será um jogo duro, será um jogo pegado, será um jogo de Brasileirão. E Maurício Barbieri falou exatamente sobre a preparação para essa estreia, a preparação para o Campeonato Brasileiro. Então dê uma olhada aí e volte, que a gente vai falar sobre esse camisa 10 para você, torcedor vascaíno. Que é possível que traga uma vantagem no sentido da gente conseguir ter um elenco mais descansado, vamos dizer assim, melhor recuperado entre as sequências dos jogos. Talvez no primeiro, segundo jogo isso não tenha um peso tão grande, mas com certeza, à medida que os jogos vão passando e os adversários vão tendo sequências maiores de 5, 6 jogos sem uma semana aberta, isso tende a trazer um desgaste, um peso importante, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor, tentar manter a identidade de ser uma equipe intensa, agressiva, que propõe um jogo num ritmo elevado, e é possível que os adversários sintam isso em algum momento e a gente possa ter vantagem. Então vambora, rapaziada? Após falar sobre o Brasileirão, que era importante a gente trazer essas informações a vocês sobre a preparação para o Campeonato Brasileiro, chegou a hora de falarmos sobre o Camisa 10 Cruzmaltino, pois o Vasco busca esse nome no mercado. Ontem o Luiz Melo falou exatamente sobre isso durante a entrevista que rolou no CT Moacir Barbosa. Ele confirmou que o Vasco busca um Camisa 10, confirmou que é uma das posições mais procuradas pelo Vasco no mercado. Ele citou inclusive apenas 2 posições, essa do Camisa 10 e a do volante. Deixou bem claro que essas 2 posições o Vasco segue ativo no mercado abertamente à procura de nomes para ela. Além disso, o próprio, ontem no caso, Maurício Barbieri também falou sobre essa situação, hoje, Maurício Barbieri também falou sobre essa situação. Então Paulo Brax falou, o Luiz Melo falou, o Barbieri hoje também falou, o que deixa muito bem claro que o Vasco está, gente, à procura de um camisa 10. Não adianta você vir aqui nos comentários dos meus vídeos e ficar falando que eu trago mentiras. Não trago. Eu trago aquilo que os diretores, os dirigentes, o técnico do Vasco estão falando. Que o Vasco está no mercado à procura de um camisa 10. Agora, procurar, encontrar e contratar são 3 coisas muito distantes. Que o Vasco está à procura, está. Se o Vasco vai encontrar, não sabemos. E se o Vasco vai contratar, muito menos. Tenho o objetivo de trazer a vocês o que hoje acontece nos bastidores do clube. E hoje o que temos nos bastidores do Vasco é uma longa, intensa e vasta procura exatamente pelo jogador da posição. Inclusive o Maurício Barbieri confirmou que desde dezembro o Vasco procura um nome para ser esse camisa 10. Não à toa, o Franco Fagundes, uruguai, que a gente trouxe no Acorda Vascão, se você não viu, corre lá para dar uma olhada, foi um dos nomes procurados. O Vasco avançou nas negociações e deve voltar a negociar com esse atleta nos próximos dias. O empresário do jogador confirmou que estará se sentando com o Paulo Brax. Se você não viu também, corre para dar uma olhada nessa informação. Então o Vasco está trabalhando, o Vasco quer um camisa 10. Agora, se esse nome chegará nesse período, até o dia 20, ou apenas em julho, é uma situação que eu, Lucas, como jornalista do Vasco, pelo menos por enquanto não tenho como responder. A gente vai buscando as informações e eu quero apenas trazer a vocês as falas do Maurício Barbieri. E aí, Maurício, como está o Vasco com relação ao camisa 10? Chegará ou não chegará?
Há um interesse? Eu já sei que há, mas faço essa pergunta para ele. Há um interesse ou não há em um jogador da posição? Eu acho que o Paulo e o Luiz falaram bem. É uma posição que a gente vem buscando desde dezembro, desde que eu me apresentei. A ideia é que a gente tivesse conseguido achar esse nome, mas a gente não conseguiu por diversas razões. E a partir do momento que a gente não tem, eu preciso buscar soluções e alternativas. O Alex é alguém que pode fazer essa função, ainda que com uma outra característica, mais próximo de um meio atacante do que de um meio organizador, né? E essas nomenclaturas a gente vai, enfim, trabalhando elas. Mas ele tem ocupado esse espaço. Eu acho que o Marlon pode fazer por característica também um pouquinho mais essa função. E a gente tem tentado encontrar soluções, como eu disse, sem essa peça neste momento no elenco, mas a gente continua procurando, não é mais possível para essa janela, porque já fechou, principalmente para chegadas internacionais, mas para frente a gente continua buscando. E eu acho que o ponto positivo disso é que a gente tem sido uma equipe que tem conseguido criar um grande número de chances, mesmo com a ausência desse jogador. Isso é fruto do trabalho dos jogadores, da organização que a gente conseguiu. Então, meus amigos, por favor, vamos parar com isso. O Vasco está no mercado, está à procura do camisa 10 e a gente espera que o Cruz Maltino possa encontrar alguém para a posição. E, gente, só para finalizar o vídeo aqui, antes, é claro, deixa aí nos comentários, né? Qual seria o camisa 10 ideal do Vasco para vocês? Lembrando que hoje o Rames Rodrigues, ele mesmo, jogador do Olympiacos, está livre no mercado. Tem o Franco Fagundes. O que não falta é peça aí que poderia chegar ao Cruz Maltino. Mas para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Vasco, Maracanã, consórcio Flamengo, Fluminense. Essa situação que, é claro, chateia muito o torcedor. E temos duas situações a falar sobre o Maraca para vocês. Duas situações semelhantes, mas distintas. Uma se trata do processo de licitação, processo licitatório. O que seria isso? Lá no mês de outubro, iria acontecer um processo licitatório para dar o contrato do Maracanã, né, do estádio do Maracanã, para o consórcio Maracanã, que é Flamengo e Fluminense, ou nas mãos do Vasco. Naquele momento, o Vasco tinha uma proposta muito boa, o consórcio não tinha, uma proposta que nem chegava aos pés do Vasco da Gama, e não por uma justificativa, na minha opinião, plausível, o processo de licitação foi adiado. Adiado para agora, mês de março. Porém, o processo ainda não aconteceu. Exatamente por esse motivo, o Vasco está perguntando. E aí, o que vai acontecer? Vamos ter outro processo? Será aberto um processo para abertura dos contratos, ler os contratos e avaliar o que seria melhor para o Maracanã? Ou não? Vai acontecer a mesma coisa que rolou lá em outubro, que no caso foi dada a Flamengo e Fluminense uma administração provisória do Maracanã, o que favorece apenas eles e não ao Vasco. O Vasco não teve nenhum tipo de resposta até o momento, e exatamente por esse motivo o Vasco cansou. E ontem enviou uma nota. Em nota, o Vasco garantiu que está pronto para assumir a gestão do Maracanã, tanto de uma maneira provisória, caso venha a ser necessário, ou de uma maneira contratada mesmo. Com um mês, com um ano, tudo certinho assinado em um contrato que o Vasco estaria à frente do Maracanã. Foram vários pontos colocados, mas eu só quero ler um aqui a vocês. Que diz assim, ó: o Vasco da Gama garante que sob sua gestão Maracanã retomará sua característica de equipamento público, aberto a todos os clubes e seus torcedores, em igualdade de condições, conforme disposto nas regras do termo de referência no próprio TPU, fato que infelizmente não vem sendo observado pelos atuais gestores. Então o Vasco criticou a gestão Flamengo e Fluminense e deixou bem claro que estaria sim disposta a fazer um Maracanã mais igual a todos os clubes. Não à toa o nome é Consórcio para Todos. E outra situação que aconteceu agora, nessa parte da tarde de hoje, envolve ainda Maracanã, mas de uma outra maneira. Pois o Vasco, meus amigos, pediu para comandar a partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida no dia 23 de abril, contra a equipe do Palmeiras. Esse jogo é domingo às 4 horas da tarde e por enquanto está marcado a São Januário. O Vasco há 30 dias atrás fez uma solicitação formal, para atuar no Maracanã. O consórcio não respondeu. O Vasco reclamou. E aí, a partir da reclamação do Vasco, o consórcio respondeu no dia 4 de abril. Quase aí, né, trazendo numa data correta, 20 dias depois da solicitação feita pelo Vasco. E sabe como foi a resposta do consórcio?
que a situação ainda estaria definida. Ou seja, o consórcio respondeu dizendo que não teria uma definição da sua resposta. Exatamente isso que aconteceu. E o Vasco também, de saco cheio de toda essa situação, acionou a justiça hoje, a justiça comum, para que possa enfrentar o Palmeiras no Maracanã. O Vasco não aguenta mais essa situação e teve que entrar na justiça para pedir para jogar um jogo no Maracanã. Eu tenho que alterar um tom porque isso é um absurdo. Cara, é uma palhaçada, desculpe subir o tom, isso que acontece. Sério, o Vasco ter que entrar na justiça para pedir para jogar no Maracanã é o cúmulo do absurdo. Não dá mais mesmo. Alô Cláudio Castro, alô governo do estado do Rio de Janeiro, se posicionem como profissionais, como gestores, não pessoas que têm clubes, porque o Cláudio Castro é flamenguista, hoje o prefeito do Rio de Janeiro é flamenguista, não sabemos se isso faz com que o Maracanã venha ter esses posicionamentos diante do consórcio, mas é uma grande vergonha, eu me sinto envergonhado ao saber que o Vasco teve que entrar na justiça para pedir para jogar num estádio que é dele, porque o Maracanã é dele, é do Vasco, é meu, é seu, é nosso. Um absurdo, e o Vasco entrou na justiça agora e a gente vai ficar de olho para saber qual será a resposta dada pelo órgão judicial. A gente vai ficar por aqui, rapaziada, nesse tom aqui meio chato, ligado no que vai acontecer para tentar ao máximo deixar todos vocês aí informados, tranquilo? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Esse foi o segundo e último vídeo do dia, infelizmente não conseguimos colocar 3. Amanhã estaremos aqui às 7 com a Acorda Vascão, depois com Fala Gigante e com Boa Noite Gigante finalizando a sexta-feira. Fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.